Ok, senhor presidente, senhores senadores, hoje eu não iria fazer nenhum pronunciamento, mas eu senti certa necessidade de falar aqui, que eu tenho ouvido muito aqui, foi falado por outros senadores e também algumas perguntas de imprensa, etc., com relação à taxa Selic, né, de manutenção da taxa Selic pelo Copom. E é importante, né, apresentar aqui algumas ideias sobre isso, porque a maioria das pessoas não entende bem essa relação e como que isso acontece, né? Então, vamos começar pelo início. Primeiro, a importância, como foi ressaltado aqui, da independência e da autonomia do Banco Central. Isso não tem dúvida, é importante para o país nesse sentido e deve e será mantido. Primeiro, agora começar de uma forma um pouco didática aqui, né, com relação a isso. Primeiro, taxa Selic, o pessoal costuma chamar de taxa básica de juros, ou, né, sistema especial de liquidação e custódia, um nome complicado, para falar dessa taxa básica de juros, que é revista a cada 45 dias pelo Copom, né, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E qual a interferência disso? Bom, essa taxa, logicamente, ela facilita o acesso ao crédito, torna o crédito mais barato, o que, sem dúvida nenhuma, ajuda nos investimentos, né, no país, como foi falado aqui também. Contudo, é bom lembrar o seguinte, que essa taxa ela não é a causa, ela é o resultado de outras operações. Então, ela não é causa, ela é um resultado, é bom para a gente ter em mente. De uma maneira muito simplista de falar, essa taxa, ela é calculada, ela é estimada pelo Copom, levando em conta uma série de fatores, entre eles e principalmente o juro, ou melhor, a meta de inflação, né, e a previsão, né, o que eles estão prevendo como inflação. É essa comparação. Então, para ter uma ideia, né, para agora, para 2023, se eu não estou errado nos números, a meta da inflação é de 3,25%, no ano de 2024 é de 3%, e a previsão de inflação calculada pelo Banco Central para 2023, se eu não me engano dos números também, senador Girão, é de 5,8% e para o ano que vem, 2024, 3,6%. Ou seja, a previsão da inflação é maior do que a meta. E isso, entre outros fatores, traz com que o Copom mantenha essa taxa alta da taxa básica de juros, né, ou mesmo aumente ou diminua mais para frente de acordo com a evolução desses quadros. O que é importante ressaltar que essa previsão de inflação, ela não vem do nada. Isso aí vem, né, por exemplo, quando você tem aumento de impostos, se você tem aumento de impostos, por exemplo, aumento de impostos de combustíveis, certamente isso existe todo um efeito cascata que vai aumentar o custo dos produtos à disposição da população. E se você pensa nisso aí, né, obviamente o aumento de preço aumenta a inflação, a taxa Selic ela é justamente utilizada para fazer controle da inflação, ou seja, se a previsão está acima da meta, você aumenta a taxa de juros de forma a conter a demanda, né, e que a inflação reduza. E ter inflação alta não é bom de jeito nenhum. Eu lembro do meu tempo de tenente lá em Santa Maria, onde a gente tinha uma taxa de uma inflação altíssima, você recebia o salário, tinha que correr para o supermercado para fazer as compras, senão no dia seguinte você não conseguia comprar as mesmas coisas. E o salário de tenente é um salário baixo, né? Para quem é militar e sabe muito bem disso. E a gente vê que isso aí afeta toda a população, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo. Então, retornando aqui do início, né, a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ela não é uma causa, ela é uma consequência de nós termos uma previsão de inflação maior do que a meta de inflação prevista. Ela é revista a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária e é importante que eles façam esse controle com um Banco Central autônomo. Agora, para reduzir a previsão de inflação, o governo tem que tomar certas providências, como, por exemplo, cuidar da redução dos impostos.
Menos impostos significa menos carga em cima do setor produtivo, menos carga em cima das empresas, que vão ter mais recursos para investir na produção no país, na melhoria da estrutura produtiva, e também, se você reduz e desonera a folha de trabalho, né, a folha trabalhista, você vai ter mais empregos à disposição, né, das pessoas. E mais empregos significa mais recursos para o trabalhador, significa mais capacidade de compra num sistema mais sólido de produção, né, de forma que a gente possa ter a projeção da inflação menor. E com essa redução da projeção da inflação, com menos impostos, com mais produção, significa aí a redução da taxa Selic lá para frente como consequência. Eu fiz questão de vir aqui fazer uma explicação simples, né? Espero que tenha sido simples para a maioria das pessoas, com relação a como esses índices eles se conversam. Lógico que existem outros fatores ligados a riscos, ao risco do investimento no país, ao risco associado ao setor produtivo também, né? A como a gente vai colocar uma âncora fiscal de forma que o país tenha responsabilidade fiscal, e basicamente isso significa, como na casa da gente, você não pode gastar mais do que você ganha, o governo também não pode gastar mais do que ganha, preocupa o número excessivo aumentado de ministérios, aumentando o custo, né, da máquina, da manutenção da máquina. Esse custo de manutenção da máquina maior significa que o governo vai ter que arrecadar mais, e se ele for ter que arrecadar mais simplesmente subindo o imposto, isso vai fazer com que aumente também todo o efeito na cadeia para perda de capacidade aquisitiva das pessoas, principalmente aquelas de menos poder aquisitivo, e o custo maior, né, como eu falei, do combustível, como um exemplo, em toda a cadeia, e o aumento da inflação consequente. Portanto, a gente não pode ser irresponsável de, numa canetada, de alguma maneira ou outra, de baixar a taxa básica de juros, achando que isso vai ser a causa, né, da solução dos problemas, que a solução está na raiz. É igual tomar remédio para dor de cabeça esperando que cure uma infecção, né? E ela não vai fazer isso. Você primeiro tem que curar a infecção. Curar a infecção significa reduzir o tamanho do Estado, reduzir os custos, com isso reduzir os impostos, deixar mais capacidade de investimento para as empresas, melhorar o ambiente de negócio para as empresas no Brasil, que com esse ambiente de negócio melhor, você traz mais empresas, mais essas empresas vão pagar mais impostos pela sua produção, vão produzir mais empregos, as pessoas vão gastar mais no comércio, e aí a gente está conversando num sistema economicamente viável, né, para que funcione. E as taxas de juros vão naturalmente ser reduzidas com uma previsão ou uma projeção de inflação menor do que a meta ou na meta, e com isso aí as empresas vão ter mais dinheiro disponível, e esse ciclo produtivo ele aumenta de forma positiva para o país, e não a negativa, que seria justamente o oposto. Você aumenta os impostos, as empresas têm menos capacidade de investimento, as pessoas têm menos dinheiro disponível, com isso gastam menos, as empresas vão fechando, como a gente tem visto, pagam menos imposto, o governo fica com menos recurso por causa da arrecadação, e aí com o tamanho dele enorme, ele vai tentar aumentar os impostos, e aí a gente entra num ciclo descendente, como a gente tem visto em vários países, que nós temos os exemplos aqui nos nossos vizinhos. A gente não pode entrar nisso aí. Portanto, é importante respeitar a técnica, é importante respeitar os técnicos. O Banco Central é composto de técnicos, e a gente tem lá o Roberto Campos, que eu conheço muito bem, um excelente técnico, não é só ele que toma decisão, temos todos um comitê de política monetária para fazer isso, e eles fazem baseado em números e fatos, e a gente tem que respeitar isso aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Eu queria pedir uma parte, se me permite, senador. Sim. Depois eu queria também, não é regimental, mas eu queria comentar a fala do senhor, muito didática, esclarecedora para as pessoas que estão assistindo de forma rápida e precisa sobre taxas, sobre impostos. Não, vou deixar o senhor primeiro, que o senhor está... Tá, eu confesso para você, senador Stevenson, para quem está nos assistindo, senador astronauta Marcos Pontes, que eu já lhe admirava pela sua competência demonstrada no Ministério, pela sua sempre defesa da ciência, da importância de investimento em tecnologia, em pesquisas.
E o conhecimento do universo que o senhor detém, né? Que isso aí o senhor é um presente para o povo brasileiro. Mas eu não sabia também dessa vertente, desse conhecimento que o senhor tem, como demonstrou aqui, de forma profunda, de uma análise mais aberta e também detalhada do mercado, da importância de um Estado eficiente, da defesa da independência do Banco Central, que foi um golaço, que o Senado começou aqui, né? Depois foi para a Câmara, e o presidente da República, Bolsonaro, fez a sanção, e eu quero dizer que é o que está segurando hoje as pontas do Brasil, né? Então, parabéns pela forma, pela didática que o senhor demonstra, que a gente precisa ter muita calma nessa hora também. O Brasil, com todo respeito a quem pensa diferente, mas entrou agora num ciclo que não era o que o presidente Lula falava durante a campanha, de pacificar, de unir, que ele era um estadista. Aquilo foi uma lorota, como a gente diz lá no Ceará, porque o que a gente está vendo é o inverso disso. A gente está vendo uma sede de vingança, a gente está vendo falas aí de uma pessoa que está sendo motivada por outros interesses que não os interesses do Brasil. Cuidar do Brasil a gente não vê, pelo contrário. A gente vê que ele colocava a questão que, por exemplo, ele era contra o aborto, e uma das primeiras coisas que ele e os ministros fizeram foi tirar o Brasil de um acordo internacional pró-vida. Como é que ele falou isso? Aí, uma portaria do Ministério da Saúde, que era para punir estupradores, né? Ou seja, a mulher que foi violentada, que para mim é um crime hediondo, né? O estupro, mas ela fazer um boletim de ocorrência para a gente pegar quem fez dentro da lei, né? Para que a lei possa punir o responsável por esse ato deplorável. O governo Lula tirou isso, essa portaria, cancelou. Como é que você vai identificar? Vai estar passando a mão na cabeça de estuprador. A droga, a questão da droga, que é uma bandeira também do senador Stevenson Valentim, contra. Você sabe qual foi a primeira coisa que esse governo fez quando entrou? Declarou guerra aos dependentes químicos. Acabou com a Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção Antidroga de Políticas Públicas. O senador Stevenson foi o relator aqui para a gente aprovar o Plano Nacional de Combate às Drogas, o Plano Nacional de Prevenção de tudo. O governo, numa canetada, cancela uma Senapred. É vingança contra o Brasil. Isso não tem outra dedução que a gente... Aí os ataques ao Banco Central, gente, o senhor acabou de colocar, de mostrar a importância. Senador Plínio Valério, foi a iniciativa dele, que todos nós abraçamos, aprovado por essa casa, confirmado. Ataque ao presidente do Banco Central, um homem do diálogo, que o senhor conhece bem, um homem do diálogo que está aberto. Mas não, o que é que querem fazer com o Brasil? Essa é a pergunta. O que é que querem fazer com o Brasil? Já não basta as invasões do MST, que o ministro do Desenvolvimento Agrário aí diz, não, mas tem que cada um lado ceder. Ceder a invasão, a ato, isso é um ato antidemocrático. Exatamente. Aí ele vem passar a mão na cabeça. Aliás, senador Stevenson, o ministro do Desenvolvimento Agrário é aquele que é o defensor da legalização da maconha. É o ministro... Olha só que loucura. Não estou falando do ministro de Direitos Humanos, não. Eu estou falando do ministro do Desenvolvimento Agrário também. É a favor da liberação da maconha. O que é que eles querem, senador astronauta Marcos Pontes, senador Stevenson? O que é que eles querem, brasileiros? Eles querem plantar maconha nas terras do Brasil, é isso? Tornar o Brasil o maior produtor, exportador de maconha. Não importa quantas gerações a gente vai perder de netos, de bisnetos. Então,
Parabéns pelo seu pronunciamento, né? Eu queria cumprimentar porque o povo de São Paulo deu um grande presente, os paulistas, os paulistanos e todo aquele estado que é pujante do nosso país, deram um grande presente para esse Senado Federal que foi trazer o senhor aqui. Então, meus cumprimentos e estamos sempre às ordens para dialogarmos pelo Brasil e tudo passa, né? Tudo vai dar.